um fato muito importante. O Instituto Nacional de Advocacia, conhecido como INAD, representado pelos advogados Rodrigo Salgado Martins e Pierre Lourenço, apresentou um ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, denunciando, aspas, conduta arbitrária e possivelmente criminosa, fecho aspas, de Dias Toffoli, no caso do pedido de acesso a relatórios sigilosos do COAF e da Receita Federal. Os advogados querem que o Conselho Federal da OAB delibere a propositura de ação judicial em defesa da sociedade, objetivando a destruição imediata dos dados obtidos pelo STF. E proponha processo de impeachment do presidente do Supremo junto ao Senado Federal. Repito, o Instituto Nacional de Advocacia, conhecido como INAD, apresentou um ofício à OAB propondo o processo de impeachment do presidente do STF, Dias Toffoli, junto ao Senado Federal, que é ali a instituição competente para analisar processos de impeachment, lembrando que para o início da tramitação depende da autorização do presidente da casa, que nesse caso é o Davi Alcolumbre, que tem aquela alegação que a gente já conhece muito bem, comentamos ontem aqui em relação ao Gilmar Mendes, que nesse momento em que os brasileiros estão sofrendo com desemprego, a fome no país, não é bom ter uma intriga entre poderes, a tensão e tal. Quer dizer, os brasileiros estão com problemas de emprego, às vezes problema de fome, porque existia uma roubalheira incrustada no Estado brasileiro, porque existia um governo que deixou a corrupção avançar além da irresponsabilidade fiscal. Então isso tudo precisa ser examinado. Se tem gente aí cometendo medidas autoritárias, eventualmente para aliviar a barra de pessoas ligadas a qualquer esquema, elas precisam ser investigadas. Então isso tudo é conversa fiada de quem teme melindrar ministros do Supremo, Augusto. E de quem tem culpa no cartório, porque é o seguinte, a Constituição tão invocada por quem deveria interpretá-la, né, que é o caso do Supremo Tribunal Federal, vem sendo violada sistematicamente pelo Dias Toffoli, porque ele não se cansa de mostrar que ele acha que o Poder Judiciário tem mais poder que os outros. E diz a Constituição que os poderes são independentes e, olha, eles são iguais, eles têm o mesmo peso. Se o poder prevalece sobre os outros dois, dá-se o que se pode chamar de ditadura. É ditadura do judiciário, sim, se ele começa a dar ordens ao executivo e ao legislativo. Ou se ele consegue algemar, seja qual for aí o instrumento que usa, não precisa ser necessariamente a algema, né, como nós a conhecemos fisicamente. Se ele faz isso, esse poder está mandando nos outros. E isso não pode acontecer no Estado democrático de direito. Quem finge que não conhece isso é cúmplice. É o caso do Alcolumbre. Ele está subordinando o Congresso Federal, o Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, mal representado pelo presidente do Supremo. Quer complementar, Zé? Sim, olha, Felipe, essas manifestações públicas indicam claramente de que todos agora estão prestando atenção no Supremo, e se o Supremo se propôs a fazer política, porque as últimas decisões são no sentido político, ele vai receber de volta também as mesmas críticas. E me disseram, um dos integrantes do Supremo, de que o presidente Dias Toffoli está sim preocupado e que vem conversando com vários setores, exatamente segundo o relato, né, dessa pessoa, dizendo num bom entendimento e num bom sentido de evitar o desgaste do Supremo Tribunal Federal. Veja como manifestações assim acendem luz até no Supremo. Aliás, conversando com especialistas que acompanham esse tipo de processos, me disseram que se o Toffoli quisesse saber como funciona a confecção desses relatórios de informação financeira e a transmissão das informações entre as autoridades, bastava ter pedido o encaminhamento de 5 ou 10 amostras colhidas aleatoriamente e não dados fiscais e financeiros de 600 mil pessoas. Então é claro que isso levanta uma baita suspeita. Aliás, sobre o pedido de impeachment do Dias Toffoli, foi até bom chegar uma notícia agora que tinha um comentário que eu queria fazer, acabei esquecendo, então eu faço agora. O presidente da OAB
Felipe Santa Cruz, não pautou na reunião de hoje do Conselho Federal o ofício com pedido de impeachment de Dias Toffoli em razão da decisão de acessar uma montanha de relatórios sigilosos do COAF e da Receita Federal. O ofício foi protocolado por volta das 12 horas, portanto, durante a reunião iniciada às 9 horas. A reunião acaba de ser concluída. O próximo encontro do Pleno do Conselho Federal está marcado para 9 de dezembro, quando Santa Cruz pode pautar ou não o ofício em questão. Isso é curioso, esse momento, e para vocês verem a importância do aparelhamento político de certas entidades. Então vão lá, aquele pessoal lá do INED, aquele pessoal vai lá e apresenta à OAB essa proposta de emplacar um processo de impeachment contra o Dias Toffoli. Quem é o presidente da OAB? O presidente da OAB é um ex-candidato a vereador pelo PT no Rio de Janeiro. É alguém que fica atacando o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Ou seja, é alguém muito afinado com o advogado do PT no Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. E aqui não estou fazendo juízo de valor sobre as decisões do Toffoli, é porque ele era realmente advogado do PT, foi o Lula e José Dirceu que foram lhe dando emprego até apontá-lo como ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, Felipe Santa Cruz, Augusto Nunes, você acha que ele vai entrar com pedido de impeachment do Toffoli? Ele teria de ser, mas muito, muito pressionado por todos os membros da entidade. Só se isso acontecer, porque se depender dele, não, nem pensar. Estão felizes, não tem do que reclamar. É como um Davi Alcolumbre, né? E aí você tem pessoas estratégicas para sentar em cima desse tipo de pedido, né, Zé Maria? Olha, Felipe, foi até bom comentar esse assunto, porque eu tenho repetido aqui o seguinte, já são mais de 30 pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Os campeões ali dos pedidos são o Gilmar Mendes e Dias Toffoli. E o mais fundamentado é o do advogado o Carvalhosa, né, o doutor Carvalhosa. Então, essa é a realidade. E o presidente do Senado, e eu sempre falei isso aqui, Davi Alcolumbre, na minha opinião, colocando os pingos nos is, não tem a competência e o poder de simplesmente não decidir, ou seja, não levar o assunto ao plenário. Porque o plenário é o órgão máximo do Senado Federal. É ele que decide, em última instância. Acima do plenário não há nada. O presidente é um organizador de pauta. Ele não é tão todo-poderoso assim como acha que é. E uma movimentação está crescendo muito no Senado para que seja levado ao plenário. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que haverá um impeachment de ministro do Supremo. Eu quero dizer que haverá, em curto espaço de tempo, um julgamento no plenário do Senado. Eu acho até que é rejeição do impeachment. É uma rejeição. Mas o simples fato de um ministro ser julgado no plenário do Senado é uma grande novidade e uma indicação de que não existe nenhum ser sobrenatural aqui em Brasília acima de qualquer suspeito que não possa ser julgado.